noite para todos. Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos e irmãs, nesta oportunidade, este novo vídeo agora, ele basicamente é uma sequência ou uma continuação do vídeo anterior que eu fiz, ok? E o tema deste vídeo, ou deste assunto, é a Igreja na Grande Tribulação. Todos os cristãos serão martirizados na Grande Tribulação? Repito, o tema que nós vamos trabalhar é este, a Igreja na Grande Tribulação. Todos os cristãos serão martirizados no período da Grande Tribulação? Então nós vamos trabalhar este tema. E uma coisa que nós não vamos discutir aqui é: a igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Não, isso nós não vamos discutir. Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês é apenas que a igreja estará no período da grande tribulação. E por que eu não vou discutir essa questão se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Porque a interpretação ou a exegese que eu vou trazer aqui para vocês é do ponto de vista do autor sagrado, do vidente João, do autor do Apocalipse. Então, a partir da visão do autor do Apocalipse, eu já lhe digo aqui, sem sombra de dúvidas, que a igreja ela estará presente na grande tribulação. Ok? Então, o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui é que a igreja passará pela grande tribulação, porque é isso que o autor descreve para nós. Antes de eu mostrar aqui, eu quero lhe mostrar o seguinte. Tenhamos em mente uma coisa: o Apocalipse ele foi escrito para quem? O Apocalipse ele foi escrito para a igreja. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, tenha em mente uma coisa: os destinatários originais do livro do Apocalipse foram os cristãos da Ásia Menor. 7 igrejas. João escolheu 7 igrejas, mas vamos lembrar que não havia apenas 7 igrejas na Ásia, mas ele escolheu o número 7 porque o número 7 representa a perfeição, a plenitude, a totalidade. Então, 7 igrejas representam a igreja na sua totalidade. Então, João escreveu para as igrejas da Ásia Menor. Mais uma vez, nós temos aqui, Apocalipse 1:11, que dizia: o que vês, escreve num livro e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, a partir daqui já fica estabelecido este ponto. O Apocalipse ele é um escrito cristão. O Apocalipse ele foi destinado para cristãos. Ou seja, o livro do Apocalipse ele foi escrito para atender a necessidades da igreja. É um escrito para a igreja. É um escrito da igreja para a igreja. Ok? É um escrito de um autor que ele se intitula de João. Então, João escreveu para a igreja. Qual igreja? A igreja dos seus próprios dias, a igreja da Ásia. Ok? Então, a igreja na grande tribulação. Este é o tema. Todos os cristãos serão martirizados na grande tribulação. Este é um subtema em forma de pergunta. Então, vamos começar daqui. Vamos começar pela experiência do próprio autor. 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então vamos aqui. João aqui ele se identifica como: eu, João, que também sou vosso irmão. Ele é cristão e companheiro na aflição, ou seja, na tribulação, e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava, o verbo está no passado, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A partir daqui a gente já observa que quando João escreveu o livro do Apocalipse, a sua revelação, ele não estava mais na ilha de Pátimos.
ok? Porque ele diz, ó, eu, João, estava na ilha chamada Patmos. Então, o verbo estar se encontra no passado, e quando ele escreveu o livro do Apocalipse, ele não se encontrava mais na ilha chamada Patmos. A tradição cristã patrística, ela vai dizer que João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele foi exilado para a ilha de Patmos nos dias da perseguição de Domitiano. Domitiano ele reinou entre os anos 81 a 96 DC, ou seja, depois de Cristo. Ok? Então, o autor sagrado, ele começa contando a sua experiência, que ele sofreu perseguições. E, a partir daí, ele vai escrever a sua revelação, o seu livro, o Apocalipse, para uma igreja que, de acordo com a tradição patrística, esta igreja sofria perseguições nos dias de Domitiano. Ok? Mas eu vou deixar bem claro o seguinte. Se é verdade que quem escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João, porque nós sabemos que isso não é uma unanimidade, é questionado isso, não vou trabalhar todavia esse tema, mas uma coisa eu lhe digo aqui. Quem escreveu o livro do Apocalipse, ele diz que esteve na ilha de Patmos, mas quando ele escreveu, ele já não estava mais nos dias, ou melhor, ele já não estava mais na ilha de Patmos, ok? Então vamos nos prender aqui ao nosso tema. A igreja na grande tribulação. Subtema, todos os cristãos serão martirizados na grande tribulação. Então vamos começar aqui por Apocalipse capítulo. Nós vamos mostrar aqui que a igreja, ela estará sim na grande tribulação, ela é vista na grande tribulação. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ó. Nada temos das coisas que hás de padecer ou de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Não precisa se entender aqui 10 dias literais, mas por 10 dias entende-se uma tribulação breve, passageira. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui o autor está encorajando os seus leitores ao martírio. Ele está dizendo, vocês devem permanecer firmes, vocês devem ser fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui o autor está encorajando as igrejas da Ásia ao martírio. Ele está dizendo que em frente ao martírio, diante da perseguição, eles devem permanecer firmes, eles devem ser fiéis até a morte. Isso mostra que a igreja, do ponto de vista do autor sagrado, é o que eu estou trabalhando, sob a ótica do autor sagrado, sim, a igreja ela é vista nas páginas do livro do Apocalipse. Primeiro porque o livro do Apocalipse foi endereçado, foi escrito, destinado às igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. Ó. Esta outra passagem vai mostrar a igreja presente na tribulação. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ok? Então, esta passagem que eu acabo de ler aqui mostra a igreja bem presente no período das perseguições. E diga-se de passagem, a partir da ótica do autor sagrado, perseguições romanas. Mas eu quero lhe dizer que também o autor sagrado aqui, ele era um futurista. Ok? Repito, o autor sagrado João, ele era um futurista. Só que ele era um futurista olhando para a sua própria época. E a partir da ótica do autor sagrado,
ele está descrevendo uma perseguição tão grande, uma perseguição tão ferrenha, que as perseguições enfrentadas, que a igreja enfrentou nos dias de Nero e Domiciano, era apenas um vislumbre de uma perseguição maior. Em outras palavras, o que o autor do Apocalipse está descrevendo é uma perseguição futura. Tem precedentes nas perseguições de Nero e Domiciano, mas ele está descrevendo perseguições futuras. E volto a dizer, é capaz também, é possível que o autor tivesse em mente, é possível que o autor aqui em Apocalipse 6, 9 a 11 tivesse em mente, é possível, os mártires dos dias de Nero e os mártires dos dias de Domiciano. Mas eu quero ser bem claro para você que o livro do Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 13, ele vai descrever uma perseguição movida pelo anticristo contra a igreja, que do ponto de vista do autor sagrado é uma perseguição futura que ele ainda não tinha presenciado. Ok? Apocalipse 7 e verso 9 em diante diz o seguinte, quando você vai ler Apocalipse 7, versículos 9 a 14, você vai ver uma grande multidão de todas as nações, povos, tribos e línguas diante do trono de Deus. E esta grande multidão, João ele a vê como emergindo da grande tribulação. Vamos lá. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aqui eu quero só fazer um comentário breve em cima disso. Bom, a maioria dos intérpretes, eles veem que a cena aqui é celestial. Como é que se entende? Que esta grande multidão aqui é uma multidão de mártires. Aqui nós temos a igreja martirizada no período da grande tribulação, que é vista no céu. Bom, aqui são várias interpretações. Para alguns intérpretes, na medida que um cristão vai sendo martirizado na grande tribulação, ele vai sendo arrebatado, de forma que nós temos aqui uma igreja martirizada, mas que é vista no céu em corpos já ressurrectos e glorificados. Ok? Ainda de acordo com alguns intérpretes, esta grande multidão é de mártires, sim, mas aqui o que nós temos não são os mártires em corpos ressurrectos e glorificados, mas nós temos apenas os espíritos dos mártires sendo recebidos logo após o seu martírio no céu. Então nós temos aqui uma visão celestial, onde os espíritos dos mártires são contemplados diante de Deus, diante do trono de Deus. Ainda de acordo com outros intérpretes, esta visão que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 17, nós temos aqui uma visão que antecipa os mártires já em corpos ressurrectos e glorificados no milênio. E, por assim dizer, na eternidade. Ok? Repito. De acordo ainda com
outros intérpretes, a visão que nós temos no capítulo 7, 9 a 14 é uma visão que antecipa os mártires, a igreja que sofreu martírio no período da grande tribulação. Então esta visão ela vai apresentar para nós a igreja já no estado eterno. E aí, uma vez que a igreja é vista aqui no estado eterno, precisa se ver aqui a igreja no seu corpo ressurrecto e glorificado. E mais ainda, de acordo ainda com esta interpretação, os capítulo 7, versos 9 a 17, descreve a igreja martirizada, que passou pelo martírio, não no céu, mas na terra. O trono de Deus, toda a corte celestial, todos os anjos, tudo, são vistos aqui na nova terra. Ok? Esta é uma das interpretações. Eu não vou trabalhar, por enquanto, esta questão se a visão ela é celestial ou é terrena. Mas o que eu posso lhe dizer aqui, de acordo com a leitura, é que aqui está em foco uma igreja que emergiu da grande tribulação. Isso aqui está muito claro. Versículo 7, versículo 14. E disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então está claro aqui que esta grande multidão, ela experimentou a grande tribulação. Ok? Isso aqui está muito claro. E a partir desta visão aqui, eu quero já lhes dizer o seguinte, que alguns autores, como por exemplo R.H. Charles, que eu já citei em vídeos anteriores, e não só ele, então eles dizem que esta passagem prova, de acordo com muitos autores, que não somente uma parte da igreja, mas toda a igreja será martirizada no período da grande tribulação pelo anticristo. Ok? Vamos lá, Apocalipse 11, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, que ele está falando das duas testemunhas, a besta, que é o anticristo, a besta romana, que sobe do abismo, ou seja, do Hades, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. É claro que aqui nós estamos falando apenas de duas pessoas sendo perseguidas pelo anticristo, a saber, as duas testemunhas. De acordo com muitos pais da igreja, e até de acordo com o Apocalipse de Esdras, capítulo 6, verso 26, Enoque e Elias aparecerão no período da grande tribulação, nos dias imediatamente anteriores a Cristo. Ok? Então, de acordo com muitos pais da igreja, as duas testemunhas aqui são Enoque e Elias, que serão mortos pelo anticristo no período da grande tribulação. Capítulo 7, verso 15 a 17 eu já li. Não é capítulo 7, 9 a 17, 11, 7. Não, é capítulo 13, verso 7. Vamos ler aqui. Capítulo 13, verso 7. O que diz aqui? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Quem é que está em foco aqui? O anticristo. Quem são os santos aqui? Cristãos, a igreja. O que o autor está mostrando aqui é o anticristo, a besta romana, a saber, Nero ressurrecto, perseguindo os cristãos. Então, os santos aqui são cristãos. Então, estou lhe mostrando as passagens aqui que, claramente, a partir do ponto de vista do autor sagrado, é a igreja que será martirizada pelo anticristo no período da grande tribulação. Bom, tenha em mente uma coisa. Primeiro, eu estou lhe mostrando apenas que a igreja ela passará pela grande tribulação e que ela experimentará o martírio. O segundo ponto eu ainda não estou explorando com dedicação, que é todos os cristãos serão martirizados na grande tribulação. Este ponto nós vamos ainda analisar ele. Versículos 15 a 17. Mas lembrando a vocês que, de acordo com R.H. Charles e outros autores eruditos bíblicos, eles dizem que sim, que toda a igreja será martirizada. Não ficará um cristão vivo para contemplar
a vinda gloriosa de Cristo. Toda a igreja, todos os cristãos serão martirizados no período da grande tribulação. Versículos 15 a 17, o que diz aqui? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, de acordo com esta leitura aqui, você vê então aqui a igreja sofrendo perseguição e martírio no período da grande tribulação. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E quem é que não adorará a imagem da besta no período da grande tribulação? De acordo com o autor sagrado aqui, são os cristãos. Então, estas passagens que eu estou lhes mostrando mostram claramente que a igreja ela se faz presente no período da grande tribulação. Esta ideia de que a igreja não estará no período da grande tribulação, ela é totalmente desconhecida, nem sequer passou pela mente do vidente João. Ok? Então, volto a dizer, para o vidente João, para o escritor do livro do Apocalipse, a igreja, ela sim, ela estará presente no período da grande tribulação. Ok, queridos? Apocalipse capítulo 15 e verso 2, o que diz aqui? Vi um com mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Aqui é mais uma passagem que mostra que a igreja ela atravessará a grande tribulação de forma vitoriosa. Mais do que isso, aqui está mostrando que aqueles que venceram a besta, que saíram vitoriosos do seu nome e do sinal, eles experimentaram o martírio. Então aqui nós temos mais uma passagem que mostra a igreja bem presente e atravessando toda a grande tribulação. Capítulo 16, verso 6, o que diz aqui? Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, por santos e profetas aqui nós entendemos aqui a igreja, os cristãos. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Capítulo 17, verso 6, mais uma passagem aqui. E vi que a mulher aqui é a cidade de Roma, certo? E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, a mulher aqui, que é a cidade de Roma, capital do Império Romano, ela é vista aqui embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então, por santos e testemunhas de Jesus, nós entendemos aqui, e a partir da ótica do autor sagrado, a igreja. Ok? Nós temos aqui cristãos verdadeiros que serão martirizados a partir do ponto de vista do autor sagrado por Roma e pelo anticristo e por todos os ímpios. A igreja sofrerá uma tremenda tribulação, uma tremenda perseguição. E o autor sagrado ele está descrevendo aqui que Roma, a grande meretriz, a grande prostituta, ele descreve aqui Roma como embriagada do sangue dos mártires, sim, das testemunhas de Jesus. Então está em foco aqui a igreja no período da grande tribulação. Capítulo 18, verso 6, vamos ler aqui. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que ela vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. De forma que indireta, mas dá para se entender, o autor aqui, ele está se alegrando pela queda da grande Babilônia. Babilônia, de acordo com o autor sagrado, que é Roma, ela será totalmente assolada, queimada e destruída pelo Nero ressurrecto, que é o anticristo, apoiado de 10 reis,
quando chegar a destruição de Roma, a partir do ponto de vista do autor sagrado, então aqui os mártires eles se alegram, todos os santos. Então este versículo aqui obviamente mostra que a igreja ela experimentou o martírio, tanto da parte de Roma como da parte do anticristo e de todos os ímpios. Versículo 24. E nela, ou seja, na cidade de Roma, se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ok? Versículo, capítulo 19, verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, a saber, a cidade de Roma, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem são os servos aqui? Judeus? Não. A grande prostituta aqui é a cidade de Roma, não é a cidade de Jerusalém, como equivocadamente tem ensinado alguns. Não, a grande prostituta aqui, que é também chamada de Babilônia a Grande, aqui nós temos um criptograma. Quando o autor se dirige, quando ele usa a palavra Babilônia, ele está usando de um criptograma para se referir a Roma. Ok? Então, a grande prostituta aqui, a grande Babilônia, é a cidade de Roma. Mais ou menos eu vou ler. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, mais uma vez aqui, não está em foco aqui a cidade de Jerusalém, mas sim Roma, a capital do Império Romano. Capítulo 20, versículo 4 a 6, que diz, ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Ok? Aqui eu vou logo dizer o seguinte, aqui eu vejo, na minha interpretação, na minha visão, eu vejo aqui um grupo. Ó, e também as almas, aqui ele começa já a introduzir um novo grupo. E também as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Bom, esta leitura que eu fiz aqui, não vou entrar aqui na questão se toda a igreja será martirizada ou não, embora R.H. Charles e outros assim defenda que sim será, mas eu apenas estou lhe mostrando por enquanto que a igreja ela experimentará o martírio, ela passará pela grande tribulação. E estas passagens que eu tenho lido comprovam isso. Não se trata, eu quero logo lembrar aqui, os santos em referência aqui, a palavra santos, no grego hagioi ou santo hagios, não é uma referência a judeus convertidos a Cristo depois do arrebatamento da igreja. Isto é uma doutrina que nasceu em 1830 com John Nelson Darby. Antes de 1830 não se conhecia esta doutrina pré-tribulacionista. Ok? E a partir da visão do autor sagrado de João, não tem como sequer se conceber esta ideia pré-tribulacionista. Ok? Não tem. Repito, João escreveu para 7 igrejas da Ásia Menor, para igrejas da sua época. João esperava o retorno de Cristo para a sua própria época. Tudo que João descreve no livro do Apocalipse, que está ligado à grande tribulação, tribulação esta promovida pelo anticristo, pela grande Babilônia, ele esperava que estas coisas acontecessem logo em breve, nos seus próprios dias de vida. Ok? Vamos lá. A pergunta agora é: todos os cristãos serão mortos na grande tribulação? Vamos lá para a segunda parte agora do nosso estudo, né? Todos os cristãos serão mortos no período da grande tribulação? Ou certas passagens parecem mostrar que muitos sofrerão o martírio, mas não todos. E as passagens são essas que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ó. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Bom, eu quero lhe dizer logo aqui, só esclarecer uma coisa para você. Esta palavra, alguns, se você observar, ela está em itálico.
quando uma palavra está em itálico na Bíblia Sagrada, isso está dizendo para nós que esta palavra não existe no texto original. Mas por que então que foi inserido? Para dar mais sentido à frase, ok? Então, mas de acordo com a tradução que nós temos, o que diz aqui? Ó? Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Bom, o autor aqui, de acordo com a versão que nós temos em português, está dizendo que alguns serão lançados na prisão. Ele não está dizendo todos, ok? Ele não está dizendo todos. Logo, a partir desta leitura aqui, dá para se entender que alguns serão postos na prisão, alguns experimentarão o martírio, mas não todos. Então, esta passagem aqui, esta leitura aqui, parece sugerir que a igreja, sim, ela passará pela grande tribulação, que muitos sofrerão martírio, muitos serão encarcerados, mas a leitura não está dizendo que todos serão encarcerados, ok? Vamos lá. Apocalipse, versículo 2 ainda, e versículo 25, o que diz aqui? Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Bom, aqui nós temos uma mensagem à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira. Então, esta mensagem é destinada ao anjo da igreja de Tiatira, ao pastor. Em outras palavras, é destinada à igreja de Tiatira. Eu já falei no outro vídeo que todas as mensagens que nós temos, ainda que estejam, vamos dizer, sendo dirigidas a determinada igreja, mas elas se aplicam a todas as igrejas. Então, a mensagem que eu tenho aqui é para a cristandade em geral. O que diz aqui? Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mas o que tendes, retende até que eu venha. O que vamos dizer, esse grupo de cristãos tem? A fidelidade, a fé. Então, eles devem manter a fé, a fidelidade, a perseverança, a santidade. Até quando? Até o martírio? Não, o autor não está dizendo até o martírio. Ele está dizendo até que eu venha, ou seja, Cristo está dizendo, mas o que tendes, retende até que eu venha. Então, a partir da ótica do autor sagrado, e se eu estiver equivocado, você poderá comentar para mim, fazer um vídeo, e eu aceito de bom grado, mas o que eu estou entendendo aqui é que o autor sagrado ele está incentivando os seus destinatários a manter a sua fidelidade, a sua pureza, a sua constância cristã até o retorno de Cristo. Ora, logo isso se faz necessário o quê? Que este grupo aqui, eles devem esperar o retorno de Cristo em vida. É claro que o autor ele encoraja ao martírio. O autor sagrado ele escreveu seu livro do Apocalipse, preparando a igreja para o martírio. Mas a partir desta leitura aqui, se eu não estou entendendo equivocado, mas o que tens, retende até que eu venha. O autor aqui esperava que alguns cristãos fossem encontrados vivos na parousia de Cristo. Apocalipse 3, verso 10 a 11, o que diz aqui? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Bom, só quero dar uma rápida explicação aqui. Hora da tentação ou hora da provação, ela pode ter dois sentidos. Primeiro, a hora da tentação aqui pode referir-se à grande tribulação caracterizada por martírio, mas a hora da tentação aqui ela pode fazer uma referência às dores de parto do Mashiach, que nada tem a ver com o martírio, mas sim com os juízos, com os flagelos, com a ira de Deus manifestada em juízos. E eu opto por esta segunda opção, de que a hora da tentação aqui é a ira de Deus que será derramada sobre os habitantes da terra. Então, desta ira, desta hora da tentação, a igreja ela estará totalmente isenta, ok? Desta hora da tentação, e por hora da tentação entenda as dores de parto do Mashiach, que são caracterizadas por flagelos, por grande ira vinda da parte de Deus,
Então, o livro do Apocalipse ele deixa bem claro que a ira de Deus, em forma de flagelos, tudo isso, ela não será derramada contra a igreja, mas apenas contra os ímpios. Ok? Então, a promessa aqui de isenção, de proteção da hora da tentação, o autor tem em mente aqui uma proteção da ira de Deus. O que o autor está dizendo é que a igreja ela não experimentará, ela não sofrerá a ira de Deus, que é chamada aqui de hora da tentação. Ok, queridos? Versículo 11. Eis que venho sem demora. O autor sagrado ele esperava a volta de Cristo para breve. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ora, se o autor sagrado esperava a vinda de Jesus Cristo para os seus próprios dias para breve, é possível nós vermos nesta leitura aqui uma mensagem de quê? De que muitos serão encontrados vivos. O texto está dizendo isso claramente? Não. Mas o texto também, será que ele está dizendo que todos, quando Cristo chegar, vão ser encontrados mortos? Também não. Também não. Para sermos sinceros, é a leitura de Apocalipse 3:11, quando diz, eis que cedo venho, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Bom, aqui, a única coisa que nós podemos extrair de forma muito clara é que Cristo vem logo e que os cristãos devem se manter firmes para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, que eles não percam a salvação. Agora, a partir daqui da leitura, eu não posso estabelecer que toda a igreja será martirizada, como também eu não posso estabelecer que alguns serão encontrados vivos. Mas eu posso estabelecer que Cristo é esperado a partir da ótica do autor sagrado para breve. Isso eu posso estabelecer. Ok? Vamos ver aqui. Será que as passagens de Apocalipse, agora vamos aqui para uma terceira parte. Será que as passagens de Apocalipse, capítulo 12, versos 6, 13 a 16, estão falando que a igreja será guardada por Deus no período da grande tribulação? Bom, sabemos que de acordo com alguns intérpretes, Apocalipse capítulo 12, que retrata uma mulher sendo perseguida pelo diabo, mas esta mulher de forma miraculosa é guardada da ira do diabo. De acordo com alguns intérpretes, esta mulher é a igreja vista no período da grande tribulação, mas que ela é guardada miraculosamente, ou seja, ela não será destruída. Então, para alguns intérpretes, o capítulo 12 retrata a mulher no período da grande tribulação, mas que ela é guardada da destruição. Ou seja, em outras palavras, o capítulo 12 mostra que a mulher, a igreja, ela não será destruída no período da grande tribulação. É óbvio que muitos da igreja serão martirizados, mas o capítulo 12 então mostraria que a igreja, na sua totalidade, ela não perecerá, mas que ela será guardada. A nossa pergunta agora é, será que é isto que o autor está falando? Bom, eu quero lhe dizer o seguinte. Primeiro, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele não é sequencial ao que nós temos lido no capítulo 11. Não, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele serve como uma introdução ao que nós vamos ler no capítulo 13. O capítulo 12 do Apocalipse, ele retrata o grande dragão, que é o diabo, a serpente, a antiga serpente, diabo Satanás, lutando contra a mulher. Esse quadro aí do capítulo 12, que temos o dragão lutando contra a mulher, perseguindo, ele nos lembra o quê? Gênesis 3,15, que diz, por inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o capítulo 12, se você juntar o capítulo 12 e o capítulo 13, nós temos um paralelo a Gênesis 3,15. O que nós temos lá em Gênesis 3,15? A serpente em conflito com a mulher. O que nós temos no capítulo 2? A serpente, o diabo, em conflito com a mulher, que é o povo de Deus. Aqui eu já estou dizendo, a mulher aqui, no capítulo 12 de Apocalipse, é o povo de Deus.
Mas Gênesis 3,15 ele sugere não apenas um conflito entre a serpente e a mulher, mas um conflito entre a semente ou a descendência da serpente e a descendência da mulher. A partir daí também o autor sagrado ele estabelece esse critério. No capítulo 13, o que nós vamos ver é exatamente não mais um conflito direto entre a serpente e entre a mulher, mas sim um conflito entre a semente da serpente, que é a besta, o anticristo, e a semente da mulher, que é a igreja, os cristãos, ok? Então vamos lá. Mas eu vou lhe provar aqui que o capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele não descreve acontecimentos do período da grande tribulação. Não. As coisas que nós estamos lendo, que vamos ler no capítulo 12, ela descreve acontecimentos pré-vespasiânicos, ok? Ou seja, antes de Vespasiano, antes da queda de Jerusalém em 70. Vamos aqui para o capítulo 12. Ó. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Ó, a mulher aqui no céu, ela é um retrato do povo de Deus. E quando o autor descreve aqui a mulher, ó, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Bom, na visão do autor sagrado, o que ele tem em mente aqui? Ó? Na visão do autor sagrado, aqui, ele está nos levando de volta para o sonho, ali de José. O sonho de José, ele via 11 estrelas se inclinando perante ele. E via também sua mãe e seu pai Jacó. Então, o autor sagrado aqui ele está nos remetendo àquele sonho. Então, quem é a mulher aqui é o povo de Deus. Então, o autor sagrado ele traça os passos, a trajetória da mulher a partir do Antigo Testamento. Então, tenha em mente aqui que a trajetória da mulher aqui, a mulher celestial, a mulher perseguida pelo Satanás, pelo diabo, os seus passos, eles começam no Antigo Testamento, ok? E estava grávidas e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas. Bom, este grande dragão aqui é o diabo, ok? Então aqui o autor ele já está também relembrando para nós a leitura de Gênesis 3,15, conforme eu disse para vocês agora há pouco. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ora, nós temos aqui nesta narrativa 2 acontecimentos. Primeiro, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Bom, nesta primeira parte aqui, nós temos uma referência às perseguições de Antíoco IV Epífanes contra o povo judeu. Antíoco que reinou entre os anos 175 a 163 AC a.C. Ele foi um rei seleucida, certo? Que perseguiu ferozmente o povo judeu. Então, o que o autor tem em mente aqui é as perseguições históricas de Antíoco contra o povo de Deus. Isso está narrado em Daniel, capítulo 8 e verso 10. Você pode ler o capítulo 8 de Daniel, versos 10, 11 a 13 até 14. Pronto, você pega Daniel, capítulo 8, aí você pega do versículo 9 a 14. E você vai ter lá o que de forma resumida o autor está dizendo aqui. Ó. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ok? Por que o autor puxou este exemplo? O autor aqui ele está retratando o poder destruidor e sanguinário, a natureza destruidora e sanguinária do diabo. O autor aqui ele está retratando o diabo lutando contra o povo de Deus. E ele trouxe um exemplo histórico. Quem? Antíoco, que tentou destruir o povo judeu. Agora a segunda parte aqui. Ó. E o dragão parou diante da mulher. A mulher que é o povo de Deus. Que, até certo ponto, sim, sempre, até aqui, é identificada com a nação de Israel. Mas veja, eu estou falando que a mulher aqui é o povo de Deus.
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ora, esta segunda parte aqui, o autor ele tem em mente o momento em que Herodes tentou destruir a Jesus Cristo, mandando matar todos os infantes de 2 anos para trás, ali em Jerusalém. Ok? Vamos prosseguir. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Bem aqui, o autor está falando aqui o quê? Que a mulher, ou seja, o povo de Deus, e neste ponto específico aqui, a mulher aqui, especificamente neste ponto aqui, quem foi que deu a luz a Jesus? Especificamente, foi Maria. Então, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, o autor sagrado aqui ele está descrevendo o momento em que Cristo, mesmo sob a perseguição de Herodes, ele nasceu. O diabo ele tentou impedir o nascimento de Jesus. Ele tentou destruir Jesus, mas não conseguiu. Outra coisa aqui. Deu à luz um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro, que é uma promessa para o milênio, em que Cristo governará as nações. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui o autor está nos lembrando do momento em que Cristo foi assunto ao céu. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Vamos lá, o que o autor tem em mente aqui? A fuga dos cristãos para a cidade de Pela. Os cristãos, eles, durante o cerco romano contra Israel, sabemos que Roma ela sitiou Israel, Jerusalém, por 3 anos e meio. O cerco começou em 66 e foi até 70, quando a cidade e o templo foram destruídos. Então, neste período, entre 66 a 70, Eusébio de Cesaré ele nos diz que a igreja de Jerusalém ela fugiu. Ela não foi destruída com os judeus porque ela se retirou. Ela se retirou para o deserto. E o autor sagrado, ele conhecia esta tradição. O que o autor sagrado está nos falando aqui, como um exemplo de proteção de Deus, ou seja, ele está trazendo aqui como exemplo de que Deus protege o seu povo da destruição, a fuga dos cristãos de Jerusalém para a cidade desértica de Pela. Ok? E a mulher fugiu para o deserto. A mulher aqui é o povo de Deus. Lembre-se, a mulher aqui não é a nação de Israel. Por isso é que eu tive cuidado de lhe dizer que até certo ponto a mulher ela é identificada com a nação de Israel. Mas quando chega a este ponto aqui em que ele diz, e a mulher fugiu para o deserto, não podemos ver mais aqui a nação de Israel, mas sim a igreja judaica. Ok? Mas sim a igreja judaica. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio. De fato, este foi o período que durou o cerco romano contra Jerusalém. De 66 a 70, passaram-se o quê? 3 anos e meio foi o tempo que Jerusalém foi sitiada por Roma. Vamos lá. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quando foi que isto aconteceu? O autor sagrado ele está descrevendo acontecimentos, lembre-se, pré-vespasiânicos. A queda do diabo e seus anjos aqui, obviamente nós temos que ver aqui uma figura de linguagem, sim, mas a queda do diabo e seus anjos, a derrota, ela se deu quando? Na morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Ele vai ligar essa queda do diabo e seus anjos com a morte, ascensão de Cristo, ou melhor, com a ascensão de Cristo. Como é que eu sei? Porque aqui no versículo 5 ele diz, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ok? Então, a partir do momento em que Cristo foi assunto ao céu, se dá a queda do diabo e seus anjos para a terra. É claro que nós não devemos ver uma queda literal, certo? Aqui nós temos uma figura de linguagem para falar da derrota do diabo de todo o seu império.
por meio de Jesus Cristo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando isso aconteceu? Depois que Cristo foi recebido no céu. Ok, queridos? É isto que João tem em mente. Então, isto é uma derrota do diabo e todo o seu império que aconteceu antes da queda de Jerusalém. Por isso, os oráculos que nós estamos lendo aqui no capítulo 12, são oráculos pré-vespasiânicos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aqui o autor introduz aqui, de forma, vamos dizer aqui, sutil, mas ele introduz aqui os mártires, ok? Pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo já lhe resta. Chamo a sua atenção aqui para o versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um varão. Ok? O autor aqui, ele vai descrever aqui novas perseguições do dragão, do diabo, contra o povo de Deus. Lembre-se, a mulher aqui é o povo de Deus. A mulher aqui não é a nação de Israel. Nós não temos aqui uma perseguição contra a nação de Israel, mas sim contra a igreja, contra o povo de Deus. E diga-se de passagem, até este momento, a igreja judaica. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Aqui fala de livramento, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então, queridos, que nós temos mais uma vez o autor sagrado ele faz referência à fuga dos cristãos da Judeia para a cidade de Pela, no deserto. Ou seja, a forma de Deus livrar os cristãos ali do cerco romano, da destruição dos judeus, foi tirando eles da Palestina e botando eles para o deserto. E é este acontecimento que João tem em mente. E por que ele citou este acontecimento pré-vespasiânico? Para ilustrar a forma como Deus preserva e protege o seu povo. O que nós temos no capítulo 12 aqui são as tentativas do diabo em destruir o povo de Deus, mas o autor também mostra que o povo de Deus, de forma milagrosa, é guardado da ira do diabo, não é destruído. E aí, para o autor justificar a sua ilustração, ele traz exemplos históricos. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, que é o povo de Deus, que é a igreja, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Mais uma vez eu lhe digo, os acontecimentos aqui eles são pré-vespasiânicos, ou seja, eles são pré-destruição de Jerusalém em 70. E o dragão irou-se contra a mulher. Lembre-se sempre de Gênesis 3,15. E a mulher e o dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. A partir daqui, o autor ele nos prepara para entrarmos no capítulo 13. Quando nós chegamos no capítulo 13, a batalha agora já não é mais diretamente contra o dragão e a mulher, mas sim contra a semente do dragão, que é o anticristo, e contra a semente da mulher, que é a igreja, os cristãos. O autor ele usa de um simbolismo, ele é muito sutil, mas precisa-se entender o manuseio do autor sagrado. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ok, queridos? Então, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele não é subsequente ao capítulo 11. Não é. O capítulo 12 ele funciona como uma preparação para entrarmos no capítulo 13. Ok? É isso aí. Vamos lá. Então, fechando aqui esta questão do capítulo 12. O capítulo 12, ele serve de prova
para nós dizermos que a igreja ela não será destruída no período da grande tribulação. Não serve. Neste ponto, R.H. Charles ele tem razão. Não serve. O que nós lemos sobre a fuga dos cristãos para o deserto, o livramento que Deus dá para a igreja no capítulo 12, isso não prova que a igreja não será destruída na sua totalidade no período da grande tribulação, porque simplesmente a narrativa que nós temos no capítulo 12 não mostra a igreja no período da grande tribulação. Não mostra. Os acontecimentos que nós temos no capítulo 12 são acontecimentos que abrangem um longo período de tempo. Por exemplo, Apocalipse 12:4, nós temos o quê? As atrocidades de Antíoco contra os judeus. Apocalipse 12:5, nós temos o quê? A ascensão de Cristo ao céu. Apocalipse 12, versículo 6, nós temos o quê? A fuga dos cristãos a partir de Jerusalém para a cidade de Pela. No versículo 13 nós temos a mesma coisa. Então, o capítulo 12 ele é recheado de oráculos pré-vespasiânicos. Vamos lá. Será que a passagem de Apocalipse aqui eu já li, né? Será que as passagens de Apocalipse 12, versos 6, 13 a 16 estão falando que a igreja será guardada por Deus no período da grande tribulação de ser dizimada? Não, de forma alguma. O que lemos no capítulo 12 não é uma sequência posterior ao que se lê no capítulo 11. O capítulo 12 é usado como uma introdução ao capítulo 13, que mostra o advento do anticristo e do falso profeta. Estes dois batalharão contra os cristãos. Os acontecimentos do capítulo 12 são anteriores à queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. São oráculos pré-vespasiânicos. O capítulo 12 retrata o poder destruidor e sanguinário do diabo contra o povo de Deus e também o poder protetor de Deus em favor do seu povo, para que o diabo não destrua a igreja. A igreja não sofrerá a ira de Deus. Vamos lá. Eu quero ler aqui outras passagens que, de acordo com alguns intérpretes, estas passagens elas estariam então dizendo que a igreja ela passará pela grande tribulação, que muitos serão martirizados, sim, mas que uma parte da igreja será guardada da tribulação. Vamos lá. Eu vou ler essa passagem. Apocalipse capítulo 7 e verso 2 a 4. O que diz aqui? Ó. E vi outro anjo subir da terra, do sol nascente, ou da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados. Eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, por que eles foram assinalados aqui? Para que fossem isentos do martírio? Não. Dr. Russell Norman Champlin, entendeu? Ele diz que eles foram assinalados, mas não para serem isentos do martírio. E, de fato, o livro do Apocalipse mostra claramente que eles foram assinalados não para serem isentos do martírio, mas para serem isentos da ira de Deus. Repito, o grupo de 144.000, não importa se literal ou não, vou apenas usar a linguagem do Autor Sagrado, o grupo de 144.000 foram assinalados. Para quê? Para não passarem pelo martírio? Não. Mas para serem isentos da ira de Deus que cairá no período da grande tribulação sobre os ímpios. Apocalipse, versículo 9 e versículo 4, 9, 4. E foi-lhes dito não que fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, estes seres demoníacos aqui, eles surgem a partir do abismo do Hades para atormentar os habitantes da terra. Mas vejam que apenas os ímpios serão alvejados, serão danificados. Estes seres aqui, eles são uma representação da ira de Deus. Na verdade, eles são uma manifestação física da ira de Deus, esses seres infernais. Mas esses seres aqui demoníacos, eles atormentarão apenas os homens que não têm o selo de Deus, o sinal de Deus. Logo, se esses seres aqui manifestam a ira de Deus, o que eu tenho que dizer para vocês? Que os homens que têm o sinal de Deus na testa, eles aqui não está dizendo que eles serão preservados do martírio, mas que eles são preservados da ira de Deus, ok? Apocalipse capítulo 11,
e versos 1 a 2 diz, ó, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos lá. De acordo com R.H. Charles, o que nós temos aqui é um oráculo vespasiânico. Ou seja, este oráculo aqui ele retrata o período, originalmente, de acordo com R.H. Charles, assim Champlin comenta, este oráculo ele estaria falando do período em que a nação dos judeus foi pisada por 3 anos e meio por Roma. Ok? R.H. Charles ele traz esta sugestão que nós temos aqui um oráculo vespasiânico. Será que é isso mesmo? Eu não vou discordar, mas eu vou um pouco além. O que eu vou dizer é o seguinte, que nos versículos, por exemplo, no versículo 1, o que é que nós temos? Ó, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o santuário de Deus, ou mede o santuário, o altar e os que nele adoram. Essa medição aqui visa a proteção. Proteção de quem? Do povo de Deus. E eles serão protegidos de quê? Do martírio? Não. Mas sim da ira de Deus. O versículo 1 ele fala de proteção. Quem será protegido? O povo de Deus. O versículo 2 ele vai tratar para nós sobre a ira de Deus. E será derramada sobre os ímpios. E os ímpios eles são descritos, ou seja, eles são pintados como sendo... eu vou mesmo aqui ler para você. Ó. Deixa o átrio que está fora do santuário ou do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, quem é que é pisado aqui? A cidade santa. É óbvio que o autor sagrado aqui está tendo em mente aqui o período em que a nação de Israel foi pisoteada por Roma, por 3 anos e meio, que eu lhe falei. O sítio de Roma contra Jerusalém, o cerco, começou em 66 e terminou em 70, com a destruição da cidade e do templo. E é isso que o autor tem em mente. Mas o que o autor realmente quer passar para nós? Ora, no versículo 1, ele está falando da proteção de Deus sobre o seu povo. No versículo 2, ele está falando da ira de Deus contra um determinado povo. E como exemplo de um povo que sofre a ira de Deus, ele toma, por exemplo, aqui o povo judeu. Então, no versículo 1, nós temos o quê? O povo cristão, são descritos como os adoradores. Levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então, esses adoradores aqui no versículo 1 é a igreja, que é protegida da ira de Deus. E a cidade santa aqui, que é pisada, representa o povo judeu, e que nós podemos estender para todos os ímpios, ok? Mas representa o povo judeu que sofreu a ira de Deus ali por 3 anos e meio da parte de Roma. Ou seja, Roma foi um instrumento de Deus para castigar a cidade santa, os habitantes de Jerusalém, ok? É isso que o autor tem em mente, ok, queridos? Mas resumindo, Apocalipse capítulo 11, verso 1, de forma nenhuma mostra que a igreja ela será isenta do martírio. Não. Apocalipse capítulo 11, versículo 1, mostra que a igreja, vista que nos adoradores, ela será isenta da ira de Deus. Esta ira de Deus é descrita aqui no versículo 2. Ok? Apocalipse capítulo 18, verso 4, a gente vai já terminar. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Sai de onde? Da Babilônia, de Roma. Sai dela, povo meu. Quem é o povo meu aqui? Os judeus? Não. É a igreja. São os cristãos. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esta fuga aqui é espiritual, podemos ver. Mas a fuga aqui também ela é literal, física. O que o autor está dizendo? É que a igreja, que no período da grande tribulação se encontrar em Roma, deve sair. Por quê? Porque Deus vai lançar as suas pragas sobre a grande Babilônia, sobre Roma. O que isso significa? Que a igreja será
poupada do martírio, não, que a igreja será poupada da ira de Deus. Apocalipse 18:4 está dizendo para nós que a igreja será poupada da ira de Deus e não do martírio. A igreja ela passará pelo martírio, a igreja ela enfrentará o martírio. É só você voltar e ler Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 14. A igreja ela experimentará o martírio, ela passará pela grande tribulação. Mas Apocalipse 18:4 não está falando isso, que a igreja não passará pela grande tribulação. Apocalipse 18:4 está mostrando que a igreja não sofrerá a ira de Deus, os flagelos da ira, a igreja não sofrerá, ok? Então, queridos, eu espero ter ajudado, e o tema do nosso início foi esse aqui, ó, a igreja na grande tribulação. Todos os cristãos serão martirizados na grande tribulação? Bom, volto a dizer, segundo R.H. Charles, toda a igreja será morta no período da grande tribulação. Toda. Não restará um cristão vivo quando Cristo voltar. Mas eu li algumas passagens que, ao meu ver, sugere que boa parte da igreja enfrentará o martírio. Quando diz, não temas, tereis uma tribulação de 10 dias. Alguns de vós serão presos, serão aprisionados. Quando diz, alguns de vós serão aprisionados, se está dizendo muitos ou alguns, então não é todos que serão aprisionados, não é todos que passarão pelo martírio. Pelo menos esta é a leitura que eu faço de Apocalipse 2:10. Mas eu digo aqui para vocês que é interessante até do Dr. R.H. Charles. Até porque não é qualquer um que falou isso. Ele era um doutor, ele era um especialista em hebraico, em grego, era um grande estudioso. R.H. Charles ele é considerado o maior estudioso da apocalíptica. O Dr. Russell Norman Champlin mesmo, ele elogiou muito R.H. Charles. Ele disse que o maior comentarista da apocalíptica chama-se R.H. Charles. E eu endosso o que Champlin diz. Apesar de que eu ainda não tenho o livro Comentário do Apocalipse da Revelação de São João por R.H. Charles, mas eu traduzo do Google alguns trechos, e também eu tenho toda a obra de Champlin. Champlin faz muita referência a trechos, a fala de R.H. Charles. Então a gente vê que o cara ele era um erudito mesmo, ok? Então é uma questão a se pensar, mas eu até aqui continuo a dizer para vocês que eu não estou convencido que toda a igreja será martirizada. E veja que eu estou trabalhando aqui apenas a visão do autor do Apocalipse. Porque eu quero lhe dizer o seguinte, se o autor do Apocalipse ensina que toda a igreja será martirizada, e ela será martirizada por quê? Por que ela será martirizada? Porque não adorou a besta, não aceitou a imagem, o sinal, certo? Ok. Então, nós temos o outro lado da questão. O que acontecerá com aqueles que adorarem a besta? Eles não serão martirizados. Então, basicamente, o livro do Apocalipse ele apresenta, no preto e no branco, de forma muito simplificada, ele apresenta dois lados. Aqueles que adorarão a besta, que não passarão pelo martírio, mas que enfrentarão a ira de Deus. E apresenta, por outro lado, a igreja, que não adorará a besta, mas que enfrentará o martírio. Agora, é uma pergunta que eu tenho a fazer para você. Você que defende que toda a igreja será martirizada. Vamos lá. Se é verdade que toda a igreja será martirizada porque não adorou a besta, será que também não é verdade que todos aqueles que adorarão a besta serão mortos quando Cristo vier? Opa, professor, isso é interessante. Sim, então, vamos lá. Agora, se nós dissermos que toda a igreja será martirizada, por outro lado, me parece que a gente tem que sustentar que os adoradores da besta, todas as nações que adorarem a besta também serão mortos na vinda de Cristo. Então, quem sobrará para a igreja dominar no milênio? Porque Apocalipse capítulo 2, versos 26 e 27, diz, ao vencedor lhe concederei poder sobre as nações. Apocalipse 5,10 diz, e os santos reinarão sobre a terra. Apocalipse 15,4 diz, e os santos, ou seja, todas as nações virão e te adorarão. Isso tudo é uma referência ao milênio, então. Mas se todos os adoradores do anticristo foram mortos na vinda de Cristo, e
toda a igreja foi martirizada, tudo bem, a igreja vai ressuscitar para reinar no milênio. Mas e os ímpios? Quem será aquelas nações que serão governadas pela igreja no período milenial? Você está entendendo aqui o meu raciocínio? Então, se nós temos que encontrar uma explicação para isso, qual é a conclusão? A única conclusão que você vai dizer é o seguinte, que Cristo não destruirá todo o mundo ímpio. E qual é a outra conclusão? É que nem todos aderirão ao sistema do anticristo, mesmo que não faça parte da igreja. Ok? Então, isso nos leva ao quê? A uma outra explicação. Se é possível isso, que nem todo mundo que não é cristão, alguns resistirão à besta, não aderirão à imagem da besta, embora o autor sagrado não fale isso, mas se isso é possível, então por que não é possível que mesmo o autor tendo falado de forma simples, mostrado que a igreja, por não adorar o anticristo, ela será martirizada, mas nós podemos ver que, no final das contas, alguns da igreja sobreviverão ao martírio. Eles serão encontrados em vida quando Cristo vier. Por quê? Porque alguns das nações, ou as nações, elas serão encontradas em vida quando Cristo vier. Entende o raciocínio? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.